que é que esperas da nova lei do cinema? Nós temos aqui uma breve, antes de me responderes, nós temos aqui um breve apanhado do que é possível saber hoje sobre a nova lei do cinema, porque a nova lei do cinema tem apenas 2 meses, mas continua a ser discutida no que diz respeito à sua regulamentação, que pode fazer toda a diferença. Vamos ver o que é que até este momento sabemos deste processo. Foi publicada em Diário da República a Lei nº 55/2012, que estabelece os princípios de ação do Estado no quadro do fomento, desenvolvimento e proteção da arte do cinema e das atividades cinematográficas e audiovisuais. É esta uma das informações destacadas no sítio do Instituto do Cinema e do Audiovisual. A data da publicação da nova lei do cinema remonta ao início de setembro, tendo entrado em vigor a 6 de outubro este diploma legal muito discutido e há muito esperado. Tínhamos um modelo de financiamento que estava esgotado para o cinema, não estava, ou seja, estava exclusivamente dependente do mercado publicitário e esse modelo esgotou-se porque a publicidade, a receita publicitária nestes 2 mídias, televisão e cinema, tem vindo a diminuir porque, entretanto, há a proliferação do cabo, há a proliferação da internet. Convém esclarecer que todo o financiamento do cinema não é dependente do orçamento do Estado. É dependente de todo um quadro de disposições e de ferramentas que a nova lei do cinema colocou e que obriga, e muito bem, os operadores, os distribuidores de sinal de cabo por televisão, os canais de cabo de acesso condicionado, os canais de televisão de sinal aberto, os distribuidores, os exibidores, obrigam-os a contribuir para o financiamento. Porque, sendo pequeno o mercado cinematográfico português, o financiamento torna-se o principal problema deste setor. Daí a necessidade da nova lei, que desde 2008 tem sofrido adiamentos sucessivos e cujo espírito a Associação Portuguesa de Realizadores defende ser traído pela primeira proposta de regulamentação do diploma legal. O que tem em cima da mesa é uma proposta de decreto-lei, de redação de um decreto-lei, de regulamentos, que foi feito pelo gabinete do anterior secretário de Estado. Agora temos um novo secretário de Estado. Nós, portanto, não só a Associação Portuguesa de Realizadores, mas a generalidade do setor está contra a proposta regulamentar, não só por considerá-la tipo 2 ou 3 passos atrás face ao avanço que a lei fez, como os considera totalmente desenquadrados e desfasados da realidade. E esta lei do cinema, com estes regulamentos, faz com que acabe o cinema tipo arte e passe a haver o cinemazinho com o devido respeito profundo para essas produções, o cinemazinho muito próximo da telenovela. É sobremaneira as bilheteiras, sobremaneira os lucros. De acordo com o disposto no artigo 29º da lei, o Governo tem 60 dias, contados a partir da entrada em vigor do diploma, para aprovar os regulamentos, ou seja, até 6 de dezembro. Mais umas semanas de espera para o cinema português, num momento em que o cinema português, para continuar a existir, não pode mais esperar. Ou haverá alternativa? O novo secretário de Estado pode sempre usar uma prerrogativa que a nova lei do cinema lhe dá, que é abrir concursos com base nos regulamentos anteriores, enquanto estes novos não são aprovados. Bom, Joaquim, repito a pergunta que te fiz antes de vermos esta breve peça. O que é que tu esperas desta nova lei do cinema? Esperar tem que ver com esperança. Mas nós não... É muito difícil de avaliar o que é que vai ser o futuro. Ou seja, uma lei é sempre uma espécie de promessa, de projeção de um... É uma ideia racionalista. As leis são ideias que surgiram para programar o futuro. Muitas vezes querendo corrigir o presente. Então, nos países mais desorganizados há uma grande crença nas leis e no poder transformativo das leis. As leis vêm desta ideia de um Estado democrático que foi criado pelos filósofos, não é? Do iluminismo, e que, portanto, através desses conceitos filosóficos, criou-se a ideia democrática. A ideia democrática, depois a ideia de cultura, e dentro disso a ideia de leis, e depois leis também para a cultura. Portanto, estes elementos conjugam-se todos, batem todos certos dentro do mesmo modelo, não é? O problema é que nós não sabemos o que é cultura, por mais leis que façamos.
Mas, por exemplo, imaginemos que na Grécia, depois do Ésquilo e do Sófocles, etc., se fazia uma lei do teatro, não é? O teatro, imaginemos, não estaria a correr bem e se fazia uma lei do teatro. Que consequências teria essa lei? Se a gente pensar... Então, deixa-me puxar-te à terra e vou-te fazer uma pergunta muito tangível. Tu, sem apoios, terias podido fazer o filme que, de alguma forma não, de todas as formas, te lançou como autor de cinema, O Corte de Cabelo? Terias podido fazê-lo? Eu acho que é um grande privilégio que uma comunidade, seja em Atenas, seja em Lisboa, ache que deve haver artistas e que essa comunidade ache que a arte deve estar presente na sociedade. Eu, pessoalmente, não posso dizer que tenho um direito absoluto a filmar e que essa sociedade... Ou seja, era bom que a sociedade quisesse que nós filmássemos. A lei é uma manifestação de que a sociedade quer que nós filmemos. Para perceber bem, o que tu estás a dizer é que não fazes parte do grupo numeroso, no contexto de criadores que entende que deve, portanto, o trabalho de criação deve ser apoiado com dinheiros públicos. Eu acho que deve ser apoiado com dinheiros públicos, mas eu vejo isso como uma coisa da sociedade e não uma coisa que é minha. Ou seja, nós como artistas somos manifestações da sociedade, mas que também como artistas estamos em conflito com a sociedade. Uma sociedade consegue o equilíbrio de ter artistas que estão em conflito com ela e conseguir que sejam feitas essas obras de arte, eu diria que era uma sociedade democrática. Portanto, não te colocas na posição de achar que tu tens o direito, como realizador, de ser subvencionado, de ser apoiado, o teu cinema... Eu não vejo a questão como subvencionada. Ou seja, eu acho que esse conceito é já um conceito que deforma a realidade. Ou seja, a sociedade quer ou não quer que haja filmes, que haja obras de arte. Se não quer, então a posição do artista, que é sempre em conflito com a sociedade, entra num conflito maior. E, portanto, poderemos vir a viver um conflito maior. Mas eu compreendo que a sociedade tenha dificuldade com artistas, por exemplo, como eu. Porque era melhor calarem, porque eu estou a falar de coisas que se calhar as pessoas não querem ouvir. Portanto, se o instrumento disso é uma lei ou é uma diretiva, eu não me engano nem me equivoco de que o assunto é legal ou de que o assunto é o conceito de subvenção. Mas em todo o caso pode ter traduções financeiras... É realmente silenciar. Ou seja, o verdadeiro assunto que se está sempre a tratar é como é que se calam certos artistas, como é que eles não falam, não é? Não sei se os nossos políticos diriam isso assim. Eu sei, alguns deles provavelmente diriam, os nossos decisores, neste momento, muito concretamente, ou um setor importante da nossa sociedade, sob o ponto de vista numérico, se calhar entenderia que não é uma questão de calar, é uma questão de não gastar dinheiro com coisas que consideram irrelevantes. Se o pensamento é doloroso, mas é assim. Não. Se o pensamento é racional, devemos aplicar então o método Wittgenstein, os critérios racionais. Não é? Os critérios racionais são os das universidades. Eu vou ter uma retrospectiva em Harvard. Não conheço nenhum ministro que dê aulas em Harvard ou que... Portanto, não sou eu que acredito em Harvard, eu acredito na poesia, não é? Harvard é que acredita em ti. Exato. Mas se o critério... Mas eu não estou a dizer que Harvard é o critério. Mas se o critério é as universidades e a razão, então há aqui qualquer coisa dentro desse critério das pessoas que pensam isso que não está correto. Há uma coisa não sei que se é estou a responder com reiteradamente, clareza. eu acho que está muito claro, mas ainda para acrescentar clareza à tua clareza, espero, é uma ideia que é reiteradamente, enfim, dita aqui no Câmara Clara, que é quantos produtos portugueses já conseguiram a primeira página no Le Monde, por exemplo. Exato. Que vinho português conseguiu isso? Que queijo português conseguiu isso? Que feito português conseguiu isso? O cinema. E, concretamente, o Manel de Oliveira, por exemplo, que tem tantos anticorpos na tal sociedade que não entende para que investir dinheiro neste tipo de objetos e de atividade. E depois, sob o ponto de vista, como dizes, racional, é possível aferir a visibilidade e o impacto que isto tem, nomeadamente o que transporta o nome de Portugal, o que transporta por bons motivos o nome de Portugal. Mas eu o que estou a dizer é que eu não acredito nesses critérios. O que eu estou a dizer é,
essas pessoas que acreditam nesses critérios deviam reger-se por eles. Certo. Ou seja, se o meu filme é um dos 10 filmes do ano para a Film Comment, que é a revista de cinema mais importante, eu não acredito nesse critério. Eu só faço filmes. Mas quem acha que o que há são critérios racionais, onde é que está o Tratado de Economia que é passado em Harvard, português? Mas eu repito, eu não vejo as coisas metricamente. Portanto, eu acho está que muito claro. A tua minha posição posição não é... essa. Portanto, eu nunca argumentaria que o meu filme projeta Portugal ou que isto tem vantagens, porque esse não é o meu critério. O meu critério é, eu estou aqui, estas pessoas estão próximas, a palavra mãe não é traduzível, e existe em mãe, para mim, tem a minha mãe, e a minha expressão é aqui, é esta. Portanto, eu não posso transformar isto numa abstração e dizer isto é para vender ou isto é para projetar Portugal. Eu estou a dizer quem pensa assim que aplica os critérios. Claríssima resposta. Uma das maneiras de compreendermos bem, ou ainda melhor, um autor é ouvi-lo falar de outros autores com quem sente afinidades. Joaquim Sapinho, vamos falar de outros, que é sempre uma maneira de se continuar a falar de nós próprios, não é? Ou se calhar a única, por um mínimo de pudor. Não vale a pena estarmos com rodeios, eu já o disse no início, António Reis. António Reis é uma figura central para ti. Fala-nos de António Reis. É muito difícil falar do António porque pronto, as pessoas podem falar que então, têm precursores. Sabes o que é que, desculpa interromper, sabes o que é que eu sugeria? Vamos ver o Pedro Duarte, que é o produtor, teu companheiro na Rosa Filmes. Na Rosa Foi Filmes. meu aluno, ou seja, é à grega, são amizades geracionais. E o Pedro Duarte vai falar-nos de António Reis e nós vamos poder cheirar um pouco do universo de António Reis. António Reis é realizador de Jaime e Trás-os-Montes, entre outros. Fez alguns dos filmes mais marcantes da história do cinema de autor português. Mais do que isso, António Reis criou a sua própria linguagem cinematográfica, uma linguagem que fez escola. António Reis fez cinema como quem escreve poesia. Quando viu Jaime, João César Monteiro declarou que era um dos mais belos filmes da história do cinema. Quando assistiu a Trás-os-Montes, Jean Rouch disse que ali se tinha revelado uma nova linguagem cinematográfica. Aquilo que se chama cinema português tem uma espécie de gênese secreta, uma origem secreta, que é o cinema do António Reis e da Margarida Cordeiro. Vai para aquilo que se chama etnografia por amor às pessoas. É ele a tentar descobrir de onde é que vem, o que é que está para trás, quase até à origem do mundo. Um dos nomes do movimento Novo Cinema em Portugal, António Reis nasceu em 1927 e cresceu para as imagens no Cineclube do Porto durante os anos 50. Assina alguns documentários e em 61 é assistente de Manuel de Oliveira. Em 66 escreve para Paulo Rocha, mas é com Jaime, em 73, que se afirma como realizador, filmando a vida de um doente mental no Hospital Miguel Bombarda, em Lisboa. Segue-se uma parceria com Margarida Cordeiro na vida e atrás das câmaras. Fazem cinema ligado à terra e às gentes. Destapam intimidade, contam histórias quase sem palavras. Sem dar em conta, estão a marcar a arte do seu tempo e a que está para vir. É um cinema que influenciou toda a gente e não é por acaso que isto acontece. No Paulo Rocha, ele escreveu o argumento do mudar de vida, deixou uma marca muito grande no cinema dele. Foi assistente do Manuel de Oliveira na segunda longa-metragem do Manuel de Oliveira, que era o Ato da Primavera. O João César Monteiro, citava decors do António Reis e mesmo a linguagem que usava, via-se claramente a influência. Isto para falar dos contemporâneos e depois, através da Escola de Cinema, onde o António Reis deu aulas, desde os anos 70 até 91, quando morreu, influenciou todos os realizadores contemporâneos portugueses, porque, tirando um ao outro, todos passaram pela Escola de Cinema. Portanto, temos o Joaquim Sapinho, temos o Vítor Gonçalves, o Pedro Costa, a Manuela Viegas, o João Pedro Rodrigues.
Recebi-o diretamente nas aulas do Joaquim Sapinho, do Vítor Gonçalves, da Manuela Viegas, que foram alunos dele. Trás-os-Montes em 75, Ana em 81, Rosa de Areia, último trabalho antes da morte de António Reis em 1991. Tinha 66 anos. Uma curta filmografia, mas capaz de chegar ao outro lado do Atlântico e deixar marca. O Harvard Film Archive é a cinemateca dos Estados Unidos, que tem a melhor programação. Havendo o interesse deles em fazer a retrospectiva integral do Joaquim Sapinho, propusemos fazer a retrospectiva do António Reis antes, porque são obras que se encaixam uma na outra. E depois esta retrospectiva, que se chamou A Escola de Reis, andou pelos Estados Unidos, foi a Los Angeles e foi ao Anthology Film Archives, que é a Cinemateca de Nova York. Foi muito bem recebida, imensos críticos e revistas. Um cineasta a ter reconhecimento lá fora, ainda pouco conhecido cá dentro. É bonita esta coisa, Joaquim, da pertença, do diálogo com a tradição e de uma genealogia, não é? Quer dizer, eu pertenço a esta família. O que é que foi vivido em comum? Eu acho que é essa a questão. E tu dirias que és da família direta do Reis? Eu até diria mais. Diria que a nossa vida é com quem vivemos. E eu, desde que fui para a escola de cinema, passava os meus dias com o António. Nós tínhamos um ritual que era, as aulas até muitas vezes eram dadas no claustro da escola, ou no Príncipe Real, debaixo da Árvore da Borracha, e depois íamos para a Bucols, ao fim do dia, antes da livraria, Bucols, a livraria, sim. Porque gostávamos muito os dois dos livros de pintura, que eram em baixo à direita, e eram caríssimos, de modo que era a nossa biblioteca dos livros recentes, e depois íamos para a Cinemateca, e foi isto durante anos, uma vida em conjunto, sempre a conversar, sempre a falar, sempre... O António era uma espécie de cientista romântico, alemão, tipo Goethe, ou Hölderlin, ou Kleist, E, portanto, ele via... Ele podia estar a falar do sol, ou a pensarmos sobre o sol, como a pensarmos sobre as pessoas, ou sobre uma pedra, ou sobre como é que se faziam os muros em Trás-os-Montes. Ele dizia que realizar um filme era... como os fazedores de muros que imaginavam o muro ao longo das encostas, e depois o muro era feito com uma espécie de ideia que estava presente na cabeça, mas que depois se transformava pedra a pedra, inclinação a inclinação. E tudo o que passa numa relação não tem que ver, numa relação destas, com esta paixão, não são informações. E isto é que às vezes é difícil de explicar. É tudo aquilo que não está na informação, é que passa o olhar, os toques da mão, o chorar. Houve um momento em que o António sentiu que não o iam deixar filmar mais e ficámos fechados numa sala no antigo conservatório em que ele teve uma hora a chorar, ou seja, coisas verdadeiras, coisas que não são inventadas pela imaginação. Outra vez, eu lembro-me no Príncipe Real, ficámos uma hora a olhar para o vento na Árvore da Borracha, mas não a poesia, porque para o António era tudo muito concreto, material e prático. Era filmar. Ele distinguia muito os alunos entre aqueles que já entravam na escola porque andavam na rua a filmar e não tinham outra alternativa senão ser realizadores, e aqueles que queriam aprender cinema, digamos. Então nós andávamos na rua a ver como é que filmávamos, como é que cada um estava a filmar. Isso não se aprende, é aquilo do Yeats, there's no singing school but learning. Traduz. Não há uma escola de ensinar a cantar. A pessoa aprende ou não aprende, não é? E com o António era sempre essa espécie de, quase até de violência. Ele esperava que nós estivéssemos com ele, ao lado dele, ao nível dele. Não havia nenhum paternalismo. E o olhar dele sobre as pessoas e sobre aquilo que ele filmava era uma espécie de olhar equânime, em que cada coisa se destacava, mas evocava o todo. Era um grande mistério. E, por outro lado, há uma ideia de austeridade e de pobreza no António, pronto, que vai até esta linhagem, até estes meus franciscanos de Sintra, que nos obrigava, ou que partilhávamos, uma espécie de maneira de viver em
em que estávamos sempre concentrados, de uma intensidade perigosa até. Robert Bresson é outro dos autores de Joaquim Sapinho, muito particularmente em Lancelot du Lac, um filme de 1974. A Idade Média, mais um dos interesses de Joaquim Sapinho, aqui abordada pelo cineasta Robert Bresson. Eu já não me lembrava, mas agora na preparação desta nossa conversa, o Bresson é de tal maneira marcante na história do cinema. Eu ia dizer do século XX, mas claro, o cinema é a arte do século XX, é o século XX, exatamente, que é inclusivamente o inspirador, não é pater, mas o farol do movimento Dogma 95 dos dinamarqueses do Lars von Trier e do Thomas Vinterberg. Para se perceber o tipo de efeito, falando em genealogias e em contaminações, que este autor teve. Muito rapidamente, já temos pouco tempo, isto é ingrato, mas é assim. Porquê o Bresson e porquê este filme? Eu acho que sou um cineasta medieval. Que é uma contradição, como claro. ser um cineasta medieval. Porque há um amigo meu americano, um crítico, que diz que o centro dos meus filmes é a escuridão. E o cinema precisa da luz. E eu, neste meu filme, o filme é todo feito sem eletricidade, digamos. Foi todo feito com uma vela, mesmo. O filme é feito com todas as cenas do convento são só feitas com uma vela. E com o sol. E, portanto, é como se eu tivesse feito um filme realmente medieval, porque a escuridão só se revela através desta vela e o que eu posso mostrar no filme durante o dia vem do sol. E, portanto, ou é muito forte ou é muito sombrio. E isso cria no filme uma ambiência que eu acho que também... eu acho que o Bresson está muito preocupado também em trazer uma espécie de maneira de viver, mesmo nos outros filmes que não são na Idade Média, em que as pessoas sintam que não estão ajudadas, que a tecnologia não as ajuda nem as salva e que o problema é a salvação da alma. Agora ficávamos aqui a começar outra conversa, mas vou chamar à coação, a esta mesa, ao nosso encontro, a ZDB. Porque a ZDB em Lisboa é um dos mais vibrantes viveiros da criação contemporânea portuguesa em todas as artes. Agora faz 18 anos e os seus programadores falam-nos do que se faz ali. Há uma lâmpada no deserto e um novo mundo. São obras criadas pela dupla João Maria Guzmão e Pedro Paiva e por Gonçalo Pena, 3 dos 14 artistas visuais que nos dizem: tem calma, o teu país está a desaparecer. É este o título irónico da exposição que integra a programação dos 18 anos da Galeria Zé dos Bois, uma homenagem a uma forma particular de trabalhar. Eu prefiro um trabalho mesmo de campanha, de dureza, em que um artista consegue trabalhar em profundidade determinadas temáticas, resultados, laboratório, para depois apresentar 20 trabalhos e que seja fruto de 4 ou 5 anos de trabalho. O que se pretende é que haja um crescimento intelectual, humano e artístico do artista e do curador. Nos 600 metros quadrados de área expositiva da ZDB não caberiam obras de todos os artistas visuais que têm feito a história desta associação cultural. Desde 1994, depois de marcos como as mostras do Festival Atlântico ou as residências de criação tercenas, chegou-se a um momento em que a associação passou a dar apoio aos artistas em todas as fases que integram o processo criativo. O que tenho feito é tentar chamar a mim pessoas que saem da Escola de Belas Artes e que têm vontade de trabalhar.
para fazer o acompanhamento. Aliás, as pessoas que entram na exposição, excetuando duas, das mais novas, têm ateliê cá na ZDB. E por aqui circulam também atores, encenadores, bailarinos, coreógrafos. Na verdade, é perto daqui, no chamado negócio, espaço que acolhe em residência criadores no âmbito das artes performativas e onde por vezes são apresentadas as suas criações. Se nós consolidamos o processo de criação ou se estamos presentes durante o processo, naturalmente gera-se uma identificação não só entre as pessoas a nível humano, mas também criando possibilidades de produção e de mais envolvência. Nas artes performativas são várias as estruturas associadas à ZDB. É o caso hoje da Associação Prado e da Companhia Mala Voadora. E o mesmo aconteceu com a Materiais Diversos, a Bomba Suicida e a Sense Around, entre muitas outras. Mas não se pode fazer o balanço de 18 anos de ZDB sem falar de música. Boas memórias têm certamente os que assistiram aos concertos programados para assinalar esta data especial. Por exemplo, Peter Brodsman, lenda do free jazz, apresentou-se pela primeira vez nas É dos Bois e Thurston Moore, do Sonic Youth, encontrou-se em palco com os portugueses Gabriel Ferrandini e Pedro Sousa para um concerto irrepetível, porque aqui evitam-se conteúdos formatados. É uma das valências da ZDB Music, é precisamente propiciar que os músicos de quem nós gostamos e acreditamos possam ter um lugar de apresentação, que possam desenvolver um trabalho e que nós possamos acompanhar esse trabalho dando todas as ferramentas para que o façam de uma forma digna e idealmente possibilitando essas trocas entre gerações. A própria ZDB não é propriamente um clube de rock convencional e quando chegam aqui e encontram uma exposição ou percebem que nós apresentamos artes performativas ao cinema, que fazemos residências e que conhecemos diversas áreas, eles ficam encantados e têm vontade de repetir e voltar e é muito comum cada vez mais surgirem propostas. Para definir a ZDB, há que referir ainda o serviço educativo da associação e a Mutual Respect, produtora cinematográfica que já conta no seu percurso com vários filmes premiados. Disto tudo é feita a essência da Galeria Zé dos Bois, difícil definir, mas fica a tentativa. A ZDB é um sítio livre, apresenta cultura diferenciada e essa cultura diferenciada é fruto ou produto de uma utopia feita realidade, de um acompanhamento de umas pessoas que acarinham esses artistas como se fossem os seus próprios irmãos, porque eles também acarinham-nos a nós como se fôssemos os próprios irmãos. Parabéns à ZDB. ZDB há 18 anos a investir na inventiva de artistas portugueses, mas também estrangeiros, sem fronteiras. Esta ideia do sem fronteiras, esta ideia da coabitação de todas as disciplinas. Que coisa refrescante. Aliás, eu fui tirando expressões que foram debitadas ao longo desta peça. Dureza, um trabalho de dureza. Dureza no sentido que o Nacho usava, não é? De profundidade, a liberdade. E depois esta mistura no mesmo espaço, no mesmo lugar, de todo o tipo de discursos da inventiva humana, não é? Na área da criação e das artes. Faz falta isto, não é? Eu acho que o Nacho é uma espécie de príncipe revolucionário. Eles todos, neste momento, o Nacho... O Nacho é incrível porque normalmente as revoluções transformam-se sempre em objetos para os próprios, não é? Mas o que é extraordinário no Nacho é que ele só dá. Portanto, a utopia no Nacho não decai. É uma pessoa muito estranha. Ele deve ter um problema qualquer. E o que se sente na Zé dos Bois é isso, é que tudo o que lá acontece é uma espécie de dádiva. Quando tu estavas há bocado a falar no cinema e na questão de como é que nos agrupamos, eu acho que a Rosa Filmes é a mesma utopia, que é uma espécie de produtora dos realizadores. O João Lopes dizia que era filmes dos amigos que não são só para os amigos. Ou seja, como é que as pessoas se organizam em espaços de liberdade, em coletivos de liberdade, em que cada um possa fazer o que quiser e se sinta protegido. O Nacho é extraordinário por causa disto. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, para pena minha, desta conversa, Joaquim Sapinho, mas eu gostava de te ouvir falar sobre um dos muitos livros de que gostas muito. Já falaste de um deles, A Gravidade e a Graça.
mas sei que trouxeste outra sugestão para nós e eu gostava muito de ouvir sobre ela à saída. Há um poeta, há dois, pronto, o século XX tem uns poetas extraordinários. O Mandelstam é uma perturbação, só dizer o nome dele, mas há uma espécie de herdeiro do Mandelstam, que é o Paul Celan, que viveu uma tragédia que nós não conseguimos imaginar, que é ser o maior poeta de língua alemã e essa língua matou-lhe a mãe e o pai nos campos de concentração. Então, como é que ele podia continuar a expressar-se e a adorar e a tornar viva uma língua que é a língua dos assassinos? E há uma correspondência entre ele e a mulher, que se chamava Giselle, e que era muito bonita, sobre como é que eles não conseguiam viver juntos. Porque ele não conseguia estar em paz consigo próprio. E, carta a carta, nós compreendemos porquê, até que ele não encontra solução. Ou seja, as soluções transitórias são os poemas, mas cada poema que ele fazia vinha alimentar a língua dos assassinos. Como continuar a viver? E há um dia que ela descobre o relógio dele na mesinha de cabeceira e ficou numa apreensão sem regresso, porque percebeu que ele não se separaria daquele relógio e que o tempo tinha parado. E estas cartas, estas centenas de cartas, contam-nos detalhadamente como é que às vezes não há saída. Como há pequenas saídas na arte, mas mesmo com pessoas que querem ajudar-nos, às vezes não há saída. Esperemos que continues sempre a encontrar saídas momentâneas, luminosas. Joaquim Sapinho, muitos parabéns deste lado da ressurreição. Muito obrigada por teres vindo conversar comigo.